Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Finanças e Gestão em Foco, onde eu vou responder as perguntas que vocês fizerem. Então, eu sempre vou deixar ali ao longo da semana, uma caixa de textos aberta, seja no meu YouTube, seja no Instagram ou no próprio LinkedIn, e eu vou vir aqui gravar um vídeo que vai ao ar todo domingo às 8 horas da manhã, respondendo as perguntas que vocês enviarem. Então vamos lá para a primeira pergunta. Por que o EBITDA não reflete o real desempenho financeiro das empresas? Há um grande glamour em torno do EBITDA, que é lucro antes de juros, depreciação e impostos, no caso de renda e contribuição social. E que muitos falam geração operacional de caixa. Só que o EBITDA é pelo regime de competência. É quando os fatos acontecem e não quando eu recebo ou pago alguma coisa, que aí é caixa. Então ele não é geração operacional de caixa. Pode ser um potencial gerador de caixa operacional. Tá? Então já matamos aqui que ele é geração operacional de caixa. Não é, porque ele não mede o fluxo de caixa. O outro ponto, após o EBITDA, nós temos ainda a depreciação, que muitos falam, não é fator caixa. Não é, mas como fala o Warren Buffett, é o pior dos gastos, que é o gasto que você faz inclusive antes. Você paga primeiro pelo ativo e somente depois você vai depreciando ano a ano, ou mês a mês no caso. Então, depois do EBITDA, nós ainda temos depreciação, que é muito grande para empresas, especialmente intensiva em capital. Nós temos juros, que ali a parte de juros em função de toda a dívida e recentemente com essa alta taxa de juros, consequentemente aumentou o valor de juros que as empresas pagam, e também vem imposto de renda e contribuição social. Então existe muita vida além do EBITDA para poder chegar no lucro líquido da empresa. Então a gente já tem um gap significativo aqui, tá? Entre o EBITDA e o lucro líquido. E aí, do lucro líquido para geração de fluxo de caixa livre das empresas, ainda temos que abater a variação da necessidade de capital de giro e o investimento em CAPEX, seja CAPEX para reposição dos ativos atuais ou CAPEX de expansão em função de um projeto futuro. Então, o EBITDA ele é simplesmente um indicador que a gente monitora para poder verificar o desempenho daquele indicador. Mas como o que vale na empresa mesmo é a geração de caixa sustentável dela, o EBITDA passa muito, mas muito longe da geração de caixa sustentável, porque depois do EBITDA, igual eu falei, só resumindo, tem depreciação, juros, imposto de renda e contribuição social. Juntando isso, aí estornando a depreciação, mas eu ainda tiro a variação da necessidade de capital de giro, chego no fluxo de caixa operacional. E depois disso ainda tem um CAPEX para eu chegar no fluxo de caixa livre, que é a base do cálculo de valuation das empresas, aí aplicando uma taxa de desconto. Então, é isso. Primeira pergunta, o EBITDA não é. Mais dúvidas vocês podem deixar aqui nos comentários abaixo. Segunda pergunta. Por que houve tanta recuperação judicial em 2023 e também em 2024? Então, vamos só recapitular. Por que acontece uma recuperação judicial? Acontece quando a empresa não tem caixa disponível para honrar os seus compromissos em dia. As dívidas feitas com fornecedores, com credores financeiros. Então, ao ter problemas de liquidez e não conseguir honrar os compromissos em dia, há a possibilidade, nesse caso, dos credores pedirem a falência da empresa. Então, a empresa pede uma proteção judicial por um período de tempo para que consiga equalizar a sua operação, colocar as finanças em ordem, para depois disso tentar equalizar a operação dela.
Então, esse é o ponto da recuperação judicial. E aí, o recorde veio de vários fatores, desde a pandemia, né? Então, vésperas ali na pandemia, a gente teve uma taxa de juros muito baixa, né? Chegando ali a 2%. Então, ou seja, as empresas que pegavam empréstimos a uma taxa baixa. Um crédito abundante, não é? Os credores financeiros emprestando dinheiro a rodo a taxa baixa. Então as empresas se endividaram para concretizar os seus planos de crescimento, ou até mesmo para poder cobrir ineficiências operacionais. Mas aí o que acontece? Vem uma pandemia, aonde que dá uma paralisação mundial e as fontes de crédito secaram. E quando seca a fonte de crédito, as empresas precisam, né, reperfilar a dívida, renegociar para que elas mantenham a operação. Tiveram vários, a grande maioria, problemas de receita. Então houve inúmeros estímulos, né, financeiros para que as empresas minimizassem os problemas financeiros que elas viriam a enfrentar. Então, com isso, né, e o problema da Covid, a gente teve uma emissão desenfreada de moeda pelos bancos centrais. Emissão desenfreada de moeda significa mais moeda no mercado, inflação. Então, e aí com isso também houve um rompimento das cadeias de suprimento no mundo inteiro, né, gerando uma menor oferta, que influencia também por um problema ali das cadeias de suprimento de não ter como as empresas terem a matéria-prima, produzir para poder, então, também mais inflação. E aí, em paralelo, ainda vem a guerra da Rússia na invasão da Ucrânia, aonde que teve um choque perfeito. E o que acontece nesse meio termo? Todo mundo freia os credores financeiros, reduz o crédito ofertado, e essa redução do crédito ofertado com o aumento da taxa de juros. Então, se você devia, por exemplo, 1 milhão numa taxa de 5%, você pegaria um empréstimo ao ano, você estava devendo 50 mil. Quando aumentou a taxa de juros, vamos supor que passou a 20%, 50 mil você vai pagar 200 mil de juros. Então, o problema de alta taxa de juros, cessando crédito às empresas com problemas financeiros, veio o quê? Ali o caos perfeito. E as empresas entraram com muitos problemas de liquidez. E aí, com esses problemas de liquidez, foi solicitada a recuperação judicial, que é uma proteção judicial para que as empresas consigam readequar a operação e voltar a gerar fluxo de caixa. Então, a gente começou em 2024 já a reduzir a taxa de juros, né, brasileira, né, Estados Unidos estabilizou ali, né, talvez passa um pouquinho de tempo ainda estável. O Brasil ainda sinaliza aqui redução de taxa de juros, mas vai demorar um tempo até recompor. E as empresas precisando reperfilar as suas dívidas, ainda vai continuar com muito problema. Em 2024, acredito que ainda vai ser um ano muito grande de problemas de recuperação judicial. Mas, como em toda crise há oportunidades, é a oportunidade dos empreendedores analisarem as empresas e reestruturarem as operações e sanear essas empresas, tá certo? Então, essa foi a causa desse grande ponto das recuperações judiciais em 2023 e 2024. Então, vamos para a próxima pergunta. Como você vê a inteligência artificial ajudando na performance financeira das empresas? Gente, é um fato. A inteligência artificial veio para ficar. Então, isso é um caminho sem volta. Então, nós temos que nos adaptar a ela. Então, a inteligência artificial vai ajudar imensamente em análise maciça de dados. Então, transformar dados em insights para tomadas de decisões vai ser fundamental para melhorar a performance financeira. As modelagens financeiras,
né, entendendo o passado e ter previsões e simulação de cenários no futuro com as várias alavancas de resultado, preço, custo, despesa, ciclo financeiro, enfim, vai possibilitar ter muito mais elementos e simulação na mão para tomar decisões mais assertivas do ponto de performance financeira. Outro ponto que vai ajudar muito a gestão de riscos, né, de entender os cenários, né, e também os clientes, risco de inadimplência. Então a inteligência artificial ela vai possibilitar tudo isso e entrar fortemente na otimização dos processos, né? Seja nas cadeias de suprimentos, do supply chain ali, processos comerciais. Então ela vem e cada vez mais vocês precisam entender de inteligência artificial para continuar evoluindo. Muitas pessoas chegam e falam, vamos perder emprego e tudo em função, sem sombra de dúvida, vai, mas como tudo evolui, o que cabe a nós é aprendermos a usar a inteligência artificial para potencializar as nossas capacidades. Então, isso é fundamental, vocês entenderem de pronto a inteligência artificial. Aqui eu só paro e faço um parênteses, que a inteligência artificial ela é muito importante. O que nós não podemos fazer é usar ela como escora e deixar de ter um desenvolvimento pessoal. Estudando, lendo livros, artigos, desenvolvendo cada vez mais a capacidade de análise crítica, o nosso intelecto. Isso é muito importante, porque um dado bem triste nos últimos anos, depois de vários séculos onde que o QI médio da sociedade aumentava, a gente estagnou e até reduziu esse QI médio. Isso tem inúmeros fatores, eu vou citar só alguns. A falta de leitura, de profundidade, de análise das pessoas, o TikTok com 30 segundos ali, né? E tudo isso de superficial, aonde que tem coisas que não exigem do nosso intelecto, isso com toda certeza nos faz mais burros. Com certeza, se eu não tenho elementos suficientes para ter uma análise mais estruturada, eu vou ter um problema claro de intelecto. Tá? Então, a inteligência artificial vamos ter que usar e saber usá-la. Vamos lá, então, para a próxima pergunta. Deixa eu só ver quanto tempo aqui já tem de vídeo. Já temos 12 minutos. Então, vou tentar sempre ter vídeos até breves, né? Mas na medida que for chegando as perguntas, eu vou respondendo cada vez mais. Vamos lá para outra. Qual a principal deficiência das empresas no que tange à gestão financeira? O que eu tenho visto ao longo desses anos todos de consultoria, né, de estar no mercado, né, estar estudando os demonstrativos, as análises das empresas, estar dentro das empresas, eu vejo uma falta muito grande de conectar a estratégia da empresa e modelar financeiramente essa estratégia, além da execução operacional dessas estratégias. Mas então, a integração entre a estratégia e a modelagem financeira dessa estratégia é uma grande deficiência. Então, e você pode ver, talvez você até tenha ou tenha um planejamento estratégico, mas qual é a modelagem e a simulação financeira referente a essa estratégia? Né? E a simulação financeira, ela envolve a projeção do demonstrativo de resultado do exercício no regime de competência, envolve projetar o balanço patrimonial, integrando para a gente entender as contas patrimoniais, e por ali a gente vai buscar dívida, necessidade de capital de giro, capital investido e caixa. Então, preciso projetar o balanço patrimonial e também preciso projetar o quê? O fluxo de caixa, para entender o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa de investimentos e o fluxo de caixa de financiamento. Então eu preciso integrar esses demonstrativos
e simular como que cada estratégia vai performar tanto nos aspectos econômicos, no DRE, nos aspectos de necessidade de capital de giro, de capital investido e de dívida, que eu visualizo ali pelo balanço patrimonial, e na geração de caixa entre operacional e de investimentos, e também o fluxo de caixa de financiamento entre pagamentos de dívidas e captação de novos empréstimos ou fazer novas dívidas. Então eu preciso integrar isso para que a modelagem financeira me mostre o que vai acontecer com a rentabilidade da empresa, com a liquidez e com que taxa de crescimento e aonde que eu vou colocar esse crescimento da empresa. Sem essas respostas, a minha estratégia é totalmente vaga. Simplesmente vou cair ali numa metodologia de fazer uma análise ali, mas sem entender o ROIC incremental daquela estratégia, não é? Então, como que vai a minha liquidez, a dívida, se eu tiver que fazer ou não, como que isso vai estruturar? Então, carece de informações financeiras para uma tomada de decisão assertiva. Então, a modelagem financeira, integrando todos os demonstrativos, de tal forma que eu consiga traduzir em números financeiros a estratégia, mas não só de DRE, caixa e balanço patrimonial, é fundamental e eu acredito que é uma das maiores deficiências das empresas hoje para ter uma bússola financeira que vai apontar realmente aonde que eu vou apertar o parafuso ali para obter uma melhor performance financeira. Tá certo? Então, essa foi a quarta pergunta. E vem a quinta e última pergunta para esse primeiro episódio, mas antes disso, se você gosta do canal, gosta do conteúdo, não esqueça de deixar aí o seu like, se inscreva aí ativando o sininho para vocês receberem sempre novos vídeos que eu vou estar colocando no canal, ok? Então vamos lá. Como você vê os programas de remuneração variável atualmente? Bom, então aqui eu quero primeiro fazer um paralelo. O que é o programa de remuneração variável? Como ele já fala, é um pagamento de bônus, né, para os colaboradores em função da performance. Então, essa é a parte fácil de explicar, pagamento de bônus em função da performance. Só que aí eu entro na questão da performance. Qual performance medir? E a hora que eu falo qual a performance medir, tem que ser uma performance que o colaborador consiga performar, mas que gere valor para a empresa. Então, e aqui vem o grande ponto de deficiência que eu vejo em inúmeros programas de remuneração variável. Por quê? Define os indicadores para a performance dos colaboradores, muitas das vezes indicadores somente, por exemplo, de EBITDA. E eu posso tomar inúmeras decisões equivocadas para fazer EBITDA a curto prazo, receber o bônus e comprometer a criação de valor da empresa. Eu posso postergar determinados investimentos, eu posso trocar investimento por locação e vice-versa, não que um ou outro tem que fazer uma análise para ver qual que é melhor. Eu posso tomar inúmeras decisões sem investir em marketing, em inovação, que eu posso fazer um EBITDA maior a curto prazo, mas comprometer o médio e longo prazo. Então, eu preciso ter primeiro a clareza de qual é o indicador de criação de valor para a empresa, que o EVA é um grande indicador para isso. Então, se eu atrelo o EVA com a liquidez e desdobrar de uma forma estruturada para os colaboradores, é o principal ponto. Só que raramente eu vejo programas de remuneração variável alinhados com o EVA, ou seja, a criação de valor da empresa. O que eu vejo muito é EBITDA e determinados indicadores. E se eu não tenho a clareza, do que da performance operacional vai gerar valor para a empresa, com toda certeza eu posso tomar inúmeras decisões equivocadas para favorecer o meu bolso em detrimento ali a criação de valor das empresas. Só que para que isso aconteça,
né, todos ali, né, principalmente aqueles que elaboram os programas de remuneração variável, devem dominar modelagem financeira para poder entender as alavancas e os mecanismos que efetivamente geram valor para a empresa. E o EBITDA é um indicador, mas eu tenho que amarrar com outros, senão eu gero EBITDA e destruo valor da empresa, principalmente a longo prazo. Um outro ponto também, principalmente no comercial, e várias empresas que eu vou tem isso, é a remuneração ou o comissionamento, geralmente, em cima de volume de vendas. Então, se eu quero aumentar o volume de vendas, muitas das vezes eu dou descontos que, se bem trabalhados, eu não precisaria dar para poder fazer volume de vendas e eu vou ter uma remuneração maior. Só que a hora que eu reduzo o preço, e no meu canal aí vocês vão ver várias lives sobre pricing, o impacto do preço no lucro, vocês vão visualizar o problema de redução de preço e o impacto no lucro. Então, quando o time comercial faz volume para bater meta e ter o comissionamento, muitas das vezes faz isso destruindo a margem da empresa ali e comprometendo o resultado dela. Então, a gente tem que ter uma clareza muito grande, mas muito grande, entre a remuneração variável e a performance das pessoas com a criação de valor das empresas. Tá certo? Então, vamos ficando por aqui nesse nosso primeiro, deixa eu ver quantos minutos que deram aqui, 21 minutos. Tá? Então, dúvidas, deixem aqui o seu curtir, o seu like, não esqueçam de tocar o sininho, compartilhem e eu vou sempre colocar vídeos às quartas, né? De repente até alguns outros vídeos, e todo domingo, 8 horas da manhã, não deixem de ver, vou estar lançando aqui perguntas e respostas sobre a finanças e gestão em foco. Podem fazer as suas perguntas. Um grande abraço, bom domingo para todos vocês e até o próximo vídeo.